Idiomas. Sempre que penso em um país, três coisas me vêm à mente: localização, bandeira e idioma falado. Obviamente, existem várias outras características que definem um país, mas essas três parecem especialmente importantes para identificá-lo em sua cultura. Existem mais de 6.500 idiomas no mundo. A maioria deles está conectada entre si de alguma forma. Nós temos aqueles gráficos legais em forma de árvore genealógica onde podemos ver isso. E se você quiser, posso fazer um vídeo completo sobre isso. Normalmente, associamos um idioma a cada país. Na França fala-se francês, na Alemanha alemão e no Japão japonês. Neste mapa muito legal da Budget Direct, podemos ver o idioma mais falado em cada país, que é o idioma que geralmente associamos à maioria dos países. Temos os casos interessantes de países que compartilham idiomas, como o português, que é falado em Portugal, Brasil, Angola, entre outros lugares. Espanhol na Espanha e em quase toda a América Central e do Sul. Ou inglês no Reino Unido, Austrália, Estados Unidos da América ou Canadá. Mas o Canadá é um ótimo exemplo que podemos usar para o ponto deste vídeo. Porque além do inglês ser o idioma mais falado, há também o francês. O Canadá tem 2 idiomas oficiais e não é o único país do mundo a ser assim. Na verdade, um número realmente grande de países no mundo tem mais de um idioma oficial, pelo que consegui encontrar. Por favor, me corrija nos comentários se eu estiver errado, pois encontrei várias fontes com números diferentes. Há 57 países soberanos no mundo com mais de um idioma oficial. 41 falam 2 idiomas, 11 têm 3 e 4 possuem 4. Uma, a África do Sul, tem 11 e outra, a Bolívia, tem 36. O caso da Índia foi o mais difícil de responder. A maioria dos lugares afirma ter apenas 2 idiomas oficiais, Hindi e inglês. Outros afirmam que não há idioma oficial e outros dizem que os 22 idiomas locais são reconhecidos pela Constituição. Se você é da Índia e sabe a resposta para isso, por favor, deixe um comentário me contando. Lembre-se, estou me referindo a idiomas oficiais. Isso difere de idiomas locais reconhecidos e usados. A Indonésia possui mais de 700 idiomas, porém só o indonésio é oficial. Papua Nova Guiné possui 851 idiomas indígenas, o maior número mundial, mas só 4 são oficiais. Em alguns casos, como na Índia ou em Portugal com o mirandês, certas línguas locais são reconhecidas, mesmo sendo faladas por poucas pessoas em regiões pequenas. Reconhecidas como tal, mas não sendo consideradas oficiais nem usadas em documentos do Estado, etc. Neste vídeo, vamos focar nos países multilingües oficiais. Então, por quê? Porque alguns países têm mais de um idioma oficial. No caso da maioria dos países, é porque, seja em sua origem ou atualmente, eles quiseram ou precisaram incluir diferentes e grandes grupos que compunham a população de seu território. Esses grupos podem diferir só no idioma, que geralmente indica também uma cultura distinta. Incluir seus idiomas na lista oficial facilita a integração deles ao país e fortalece o sentimento de pertencimento à nação. Essencialmente quando existe uma grande minoria que fala outro idioma e seria prejudicada se esse idioma fosse simplesmente ignorado. Em outros casos, isso pode ser resultado do colonialismo, imperialismo ou ocupação estrangeira, quando essas áreas estavam sob controle de potências externas. Os idiomas dessas potências continuaram após a independência local. O uso do português, espanhol, inglês e francês na América do Sul e África exemplifica isso. Por esses ou outros motivos, como interesse econômico, alguns países adotam mais de um idioma oficial. Então, para entender melhor por que isso acontece, como funciona e quais podem ser algumas consequências disso, vamos dar uma breve olhada em alguns casos específicos ao redor do mundo onde isso ocorre. O Canadá tem 2 idiomas oficiais, inglês, falado por 75% da população, e francês, por 22%. Nesses 3 mapas, podemos ver quais territórios falam mais um dos 2 idiomas, com o francês sendo fortemente concentrado na região de Quebec. O motivo disso é a colonização. Os 2 povos colonizadores do Canadá são os franceses e os britânicos. Britânicos controlavam partes da atual Terra Nova, franceses colonizaram Nova Escócia, Novo Brunswick, Ilha do Príncipe Eduardo e Quebec. Eventualmente, por meio de guerras, os ingleses conquistaram todo o Canadá francês, e ele se tornou uma colônia exclusivamente deles antes de alcançar a independência. No entanto, a mudança de governantes não alterou a população que já estava lá desde a chegada dos franceses, e por causa disso, o uso local da língua continuou até hoje, em uma dimensão populacional tão grande que é considerada a segunda língua oficial do país, com todos os documentos e comunicações do Estado feitos em ambas.
No Afeganistão, Pashto e Dari são línguas oficiais. 78% fala Pashto e 50% Dari. Portanto, muitas pessoas falam ambas. Dadi é o nome oficial da variedade persa falada no Afeganistão, reconhecida e promovida pelo governo desde 1964. Dadi é a língua preferida do governo há séculos. Embora os pashtuns dominem a política e o pashto seja sua língua nativa, além de parecerem historicamente o grupo predominante da região, o pashto é classificado como uma língua iraniana oriental. Alguns afirmam que ela costuma ser negligenciada no sistema educacional, prejudicando o avanço econômico dos pashtuns como estudantes, porque não teriam capacidade de compreender totalmente o que é ensinado em outra língua. Cada uma, especialmente o pashto, possui vários dialetos locais diferentes. O turco é falado por cerca de 4% da população e é terceira língua oficial apenas onde há a maioria de falantes. O Timor-Leste fala muitas línguas. Neste mapa, podemos ver isso claramente. Eles falam 5 línguas papuas e cerca de 20 línguas austronésias, além do português, indonésio e inglês. As línguas papuas e austronésias são faladas pelos povos nativos, incluindo seus dialetos. O português é falado por ser ex-colônia portuguesa, o indonésio pela proximidade e laços econômicos com a Indonésia. Além disso, devido à ocupação anterior e ao inglês ser usado internacionalmente, eu acho. A Constituição de Timor de 2002 declara que o português e o tétum são as 2 línguas oficiais de Timor-Leste. Além disso, estabelece inglês e indonésio como línguas de trabalho no serviço público junto às oficiais, enquanto necessário. O tétum é a língua nativa mais falada por 36 a 42% da população. Durante o domínio português, a educação era em português, apesar da presença do tétum e outras línguas. O português influenciou especialmente o tétum falado em Dili, hoje a variante mais usada e ensinada nas escolas. Na ocupação indonésia de 1976 a 99, o indonésio foi a língua oficial de Timor-Leste. Então isso também acabou permanecendo, em parte. Exemplo de por que alguns países têm mais de uma língua oficial, a dos nativos e dos colonizadores. Quênia exemplifica como a língua dos colonizadores ainda é usada junto com a nativa. Inglês e Swahili, embora o Swahili seja a principal língua. E Camarões é um exemplo ainda maior, com várias línguas nacionais reconhecidas, mas com apenas 2 oficiais, francês e inglês. Um legado do passado colonial de Camarões como colônia tanto da França quanto do Reino Unido. 8 das 10 regiões de Camarões são principalmente francófonas, representando 83% da população do país, e 2 são anglófonas, representando 17%. Apesar da queda anual da população de língua inglesa e da ascensão do francês como idioma principal, o país busca o bilinguismo. Poucos camaroneses são alfabetizados em francês e inglês, 28% não sabem nenhum dos dois. Falando uma das línguas nativas, que variam entre 250 e 600 dialetos diferentes. Finalizando os exemplos de países oficialmente bilíngues, Marrocos, que fala árabe e tamazight, 91% falam árabe marroquino, enquanto 26% falam um dialeto da língua amazique. O francês foi falado na era colonial e ainda é considerado uma das principais línguas do país, mesmo sem reconhecimento oficial. Ela tem papel importante no Marrocos. É ensinada em todo o país e é a principal língua para comércio, economia, cultura, ciência e medicina. É muito usada na educação e no governo. O Marrocos faz parte da francofonia, associação de países com o francês como língua franca. Os países de língua portuguesa têm uma organização semelhante, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que reúne países onde o português é a língua oficial. A Bélgica é um país trilíngue com 3 línguas oficiais: holandês, francês e alemão. O holandês é falado principalmente na Flandres, o francês é falado principalmente na Valônia e o alemão nas pequenas províncias que fazem fronteira com a Alemanha. Embora a Constituição belga não mencione explicitamente quais línguas têm status oficial, o artigo 4 divide o país em áreas linguísticas, que formam a base da estrutura federal. A Bélgica possui 4 áreas linguísticas: a área de língua francesa, a área de língua holandesa, a área bilíngue da capital Bruxelas e a área de língua alemã. A Bolívia é outro exemplo com 3 línguas principais: Aymara, Quechua e espanhol, Aymara e Quechua. Por serem faladas pela população local e entre outros dialetos, essas 2 são consideradas línguas nativas. O espanhol, língua dos colonizadores, tem impacto até hoje. Apesar de serem as principais, a Constituição da Bolívia não diferencia essas 3 das demais 36 línguas nativas. Isso tecnicamente faz do Estado plurinacional da Bolívia o país no mundo com mais línguas oficiais.
Quando vi isso, pensei, ok, na prática não são oficiais, pois nem todas estão em documentos, o que seria impraticável. Mesmo assim, eles mostram que eu estava errado. O ponto 2 do artigo 5 da Constituição determina que o governo plurinacional e os governos departamentais usem ao menos 2 idiomas oficiais. Um deles deve ser o espanhol e o outro será determinado levando em conta o uso, a conveniência, as circunstâncias, as necessidades e as preferências da população como um todo ou do território em questão. Então, sempre o espanhol e um dos idiomas nativos. A Bósnia tem como idiomas oficiais o bósnio, o croata e o sérvio. O bósnio é falado pelos nativos bósnios. Os outros 2 são usados porque muitos moradores são croatas ou sérvios. Dada a proximidade desses 2 países e o fato de que, em muitos momentos da história, eles estiveram unidos sob os mesmos governantes. Aqui vemos uma consequência negativa dessa escolha multilingüe. Segundo alguns, o reconhecimento oficial das 3 línguas criou um sistema público caro de administração, radiodifusão e educação em formato de triunvirato. É preciso fazer tudo nas 3 línguas, o que encarece. Não sei se, na prática, é assim mesmo. Se alguém da Bósnia estiver vendo, sinta-se à vontade para explicar nos comentários. Mas, por exemplo, alguns deputados aparentemente reclamam se não recebem todos os documentos escritos inteiramente em sua própria língua. De acordo com relatos da mídia local, a Bósnia tem um problema adicional de basicamente estar dividida em 2 entre a Bósnia e Herzegovina e a República Srpska. As 2 têm 3 línguas oficiais, mas uma prioriza o bósnio e a outra o sérvio. Guiné Equatorial tornou línguas oficiais basicamente para integrar comunidades internacionais de idiomas. Eles têm o espanhol, o português e o francês como línguas oficiais. Mas muitos dizem que só incluíram o português para entrar na comunidade dos países de língua portuguesa e o francês para a francofonia, e obter benefícios econômicos ao lidar de perto com esses grupos, já que as 2 línguas não são faladas em todo o país. O espanhol, porém, é a língua dos colonizadores e oficial desde 1844. Ainda é a língua da administração educacional. 67% da população fala espanhol, principalmente na capital. Luxemburgo se assemelha à Bélgica, mas tem 3 línguas oficiais: francês, alemão e luxemburguês. Quando o país foi fundado, o francês era a língua de maior prestígio e tornou-se a oficial e administrativa preferida. O alemão era usado no campo político para comentar as leis, a fim de torná-las compreensíveis para todos. No primário, ensinava-se só alemão. O francês era apenas no secundário. Uma lei de 1843 fortaleceu o bilinguismo ao incluir o francês no ensino primário. O luxemburguês, parecido com o holandês e o alemão, foi introduzido em 1912. Pelo que eu entendo, talvez de forma equivocada, é basicamente o alemão como um dialeto local de Luxemburgo, que utiliza, por exemplo, muitos empréstimos do francês. A escolha multilingüe se deve à localização histórica do país entre França e Alemanha, com populações de ambas as regiões. Na Nova Zelândia, as línguas oficiais são inglês, maori e língua de sinais. O inglês é resultado do colonialismo e é a principal língua de fato do país, falada por quase todo mundo. Em 1987, a língua maori tornou-se a primeira língua oficial por direito. Todos os sinais e documentos do governo usam ambas as línguas. Ela pode ser usada em tribunais, mas os registros dos processos ficam em inglês, salvo solicitação contrária. A língua de sinais da Nova Zelândia é oficial desde 2006. E quanto ao uso das línguas de sinais na lista, eu considerei apenas a Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, onde a língua de sinais é considerada oficial. Segundo o worldatlas.com, 41 países já reconhecem alguma língua de sinais como oficial. Mais um motivo importante para incluir outra língua oficial. Papua Nova Guiné é o país mais linguisticamente diverso do mundo, com mais de 839 línguas vivas, e eles fazem questão de ressaltar que essas não são apenas dialetos ou variedades de grupos maiores, afirmando que são literalmente línguas individuais. Apesar de 839 línguas serem reconhecidas, só 4 têm status oficial: Tok Pisin, inglês, Hiri Motu e língua de sinais da Papua Nova Guiné. Tok Pisin é um crioulo baseado no inglês. É o mais falado, servindo como a língua franca do país. Ela também deriva parte do seu vocabulário do alemão como resultado da antiga ocupação colonial alemã. O inglês é falado pelo colonialismo e relevância internacional. Irimoto também é língua nativa, falada por cerca de 47% da população. A língua de sinais de Papua Nova Guiné tornou-se a 4ª língua oficial em maio de 2015. Singapura tem 4 línguas oficiais: inglês, chinês, malaio e tamil. O inglês é a principal língua na prática, já o malaio é a oficial. O inglês se tornou a língua franca devido ao domínio britânico em Singapura.
As outras 3 foram escolhidas para corresponder aos principais grupos étnicos presentes em Singapura na época. O mandarim ganhou status desde a introdução das escolas chinesas. O malaio foi a escolha natural para os malaios e o tâmil para o principal grupo indiano em Singapura. Também é a língua com a história mais longa de ensino na Malásia e em Singapura. A maioria dos singapurenses é bilíngue, pois a política educacional de Singapura incentiva o aprendizado de 2 idiomas. Uma possível consequência positiva em países com mais de um idioma oficial é oferecer vantagens à população. Comparada a vizinhos que ensinam só o idioma nativo, a Suíça fala 4 línguas, mas de fato apenas 3, principalmente alemão e francês, além de italiano e romanche. Alemão e francês são os principais idiomas, poucos falam italiano e raramente romanche. Alemão, francês e italiano mantêm status igual como línguas oficiais em nível nacional, enquanto o romanche é usado ao lidar com pessoas que o falam. Os suíços resolveram bem o problema que os bósnios tiveram ao precisar traduzir tudo para 3 línguas. O latim aparece nas moedas e selos suíços com o país nomeado como Helvetia. Essas línguas são faladas devido aos idiomas oficiais dos cantões da Confederação Suíça, próximos da Alemanha, França ou Itália. Além da Bolívia e talvez da Índia, o país com mais línguas oficiais é a África do Sul. Pelo menos 35 línguas indígenas da região são faladas no país, das quais 10 são oficiais. O inglês é o 11º idioma e principal língua do parlamento e discursos do Estado. O Zulu é o idioma nativo mais falado na África do Sul, seguido por Xhosa e Afrikaner. O inglês é a 4ª língua mais comum, mas é entendido na maioria das áreas urbanas por ser dominante no governo e na mídia. A lógica aqui parece simples. As 35 línguas são aquelas dos povos historicamente nativos da região, sendo as 10 mais faladas consideradas oficiais. O inglês, língua dos colonizadores europeus, permaneceu por causa das instituições governamentais. Por isso, alguns países têm mais de um idioma. Quais são eles? Por isso, alguns têm 2, 3, 4 ou até mais idiomas oficiais. Além das centenas de idiomas, variantes ou dialetos locais falados, alguns até reconhecidos como línguas indígenas ou locais, mesmo sem status oficial. E analisando alguns exemplos importantes ao redor do mundo, isso nos permite entender melhor por que alguns países são bilíngues, multilíngues, o que isso significa e como isso impacta o funcionamento dessas nações. Obrigado por assistir. Avise nos comentários se notou algum erro ou tem informações adicionais, como outros exemplos de países multilingües que não citei. Inscreva-se se quiser e até a próxima para mais conhecimento geral.